Pessoal, voltei. Vamos lá. Essa peça prática, né? A gente vai ter previsão legal lá no artigo 521, inciso 4, tá? Do Código de Processo Penal. Que é o quê? É o recurso em sentido estrito, né? Quando vocês forem ler o artigo 581, vocês vão ver que caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. E aqui existe um rol taxativo, né? Vocês vão ver aí que existem 25 hipóteses, tá? Existem 25 hipóteses, né? E o que nosso contempla aqui é com relação à pronúncia, né? Como a gente viu aí, o juiz, ele pronunciou o réu. O que ele fez? Ele pegou o réu e remeteu, vamos dizer assim, o processo para o tribunal do júri, né? Para o plenário do júri. Né? Quem julgaria esse caso seria os jurados, e não ele. Né? Ele não seria competente para julgar, e por isso que ele pronunciou. Né? E por conta dessa pronúncia, desse caso específico, cabe o recurso em sentido estrito, que a gente chama de rese. Tá? Vocês vão pegar aí, vocês vão ler o artigo 521, né? Essa é a... É que assim, toda vez que vocês forem fazer provas, ou até mesmo no dia a dia, no dia a dia criminal, né? A gente pega o artigo 581, a gente vê que muitas situações aqui se aplicam ao Ministério Público, tá? Nem sempre, nem todas as questões aqui são questões da advocacia, né? Da área criminal. Se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, caberá recurso ante distrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Tá? Vamos imaginar que o juiz não recebe a denúncia. O que o MP vai fazer? Recurso ante distrito. Né? Que mais? Existem outras questões aqui de, por exemplo, incompetência do juízo também. Seria possível. Né? Que concluir pela incompetência do juízo. Aqui a gente consegue visualizar as duas hipóteses, né? Que julgar procedentes as exceções, salvo a suspeição, né? Também caberia dos dois. Existem várias hipóteses aqui em que seria possível, né, a gente entrar com o recurso de distrito, que é o rese, tá bom? Peço para vocês que vocês leiam esse capítulo do 581 ao 592, desculpa, que é o recurso em sentido estrito, tá certo? Vamos lá para o nosso problema. Aqui a gente viu, então, que a Jurema está sendo acusada, a princípio, de infanticídio, de ter atirado o filho dela, né, a criança, recém-nascido, no córrego, no Rio da Prata, aqui na cidade de Tararé. E, né, foi constatado que ela estava sob estado, teve um exame médico legal aqui, em que foi constatado que ela estava sob influência do estado corporal, né, que são os requisitos lá do artigo 123. Beleza, né? O que interessa para nós nessa fase preliminar, né? Na fase preliminar, a gente tem que analisar, nós temos dois pontos importantíssimos aqui que a gente tem que alegar nessa peça aqui. Tá? A primeira delas, vocês vão ter que ver, vocês vão ter que estudar e ver a questão da interceptação telefônica. Né? Aqui até fala que não tinha quase nenhuma prova de autoria, mas desconfiado o delegado estava, que a mãe poderia estar, ele representou pela interceptação telefônica. Seria suficiente essa desconfiança dele pedir a quebra desse sigilo que nós temos, dessa garantia constitucional, né, da privacidade e intimidade? Seria suficiente? Para isso, né, a primeira preliminar que a gente vai ter que vocês vão ter que estudar é com relação à prova ilícita, tá? É a primeira coisa, né? Prova ilícita, né? E vocês vão ter que estudar também a lei de interceptação telefônica, que é a lei 9.296 de 96, especificamente o artigo 2º, inciso 3º. Por quê? Né? Lá a gente tem
quando a gente pega o infanticídio, a gente vê que ele é punido com detenção, né? É punido com detenção. E a primeira dica que eu dou para vocês, que para você decretar a prisão, para você decretar a decretação da interceptação telefônica, não é cabível quando o crime é punido com detenção. É a primeira coisa, né? Talvez a cereja do bolo aí, né? E a consequência legal disso daí, dessa ilegalidade latente que a gente vê na fase policial, que foi perpetrada aí pelo delegado, né? Que seria o quê? Desentranhamento, né? Se a gente não tivesse essa interceptação, possivelmente não teria acesso a essa conversa e não saberia dos fatos, né? E à luz do Código de Processo Penal, que é lá o artigo 157, e também à luz da Constituição Federal, a gente sabe que isso daí seria uma prova ilícita. E também é possível ver no problema que o delegado não esgotou todas as possibilidades, né, de investigação policial para saber quem que era, para buscar a autoria, né? E por consequência também, né, nós temos uma prova ilícita originária, né, que seria a decretação em desconformidade com a lei de interceptação telefônica, que vocês vão estudar ela. Nós temos uma prova ilícita por derivação também, que seria o quê? O testemunho da Marley. A partir do momento em que você tem o acesso a uma conversa ilícita, né, ilícita no sentido processual, as provas que derivam dela, né, a intimação dela para ir na delegacia e falar, também é ilícita, né? É ilícita por derivação. Né? A gente consegue trabalhar bastante ali a questão do artigo 159, prova ilícita por derivação, né? A questão do fruto das árvores envenenadas, né? Por esse meio aí que vocês vão ter que fundamentar, certo? Essa seria a primeira preliminar, tá? A questão da prova ilícita, certo? Ou seja, a decretação da interceptação telefônica foi ilícita, não tinha elementos, né? É uma questão processual, a gente nem está discutindo mérito aqui, né? Depois a gente viu aqui também, né, que a Marley foi lá, ela falou, né, falou o que realmente teria acontecido, né, seria uma prova ilícita por derivação, a princípio, e mesmo assim, né, o Ministério Público denunciou, o artigo 123. Durante a ação penal, né, foi possível ver que o laudo de necrópsia, foi realizado um laudo de necrópsia na criança, e a prova concluiu que ela já nasceu morta, né? Ela não morreu em razão do suposto afogamento, vamos dizer assim. Ela já estava morta, né? Ela já estava morta. A prova técnica disse isso. Porém, no mesmo dia da audiência, a Marley, ela trouxe um novo fato, que é o quê? Que a mãe teria falado que ela teria tomado substância abortiva, né? Teria tomado substância abortiva, certo? E a mãe negou todos os fatos, né? No fim da instrução, o Ministério Público pediu a pronúncia, né? Que é remeter o processo para o plenário, para o júri, para os jurados. E a questão que eu quero chegar ainda em preliminar é a questão aqui da decisão do juiz. Né? O que ele fez, o juiz? Essa questão do meio, que é a questão do mérito, que a gente vai voltar ali. A segunda preliminar que é possível a gente vê que o juiz, por si só, ele não prolatou a sentença, a sentença de pronúncia, nos termos da denúncia, mas sim pelo artigo 124, que seria aborto. Né? Isso daí, quando a gente tem essa nova informação aqui, da Marley, existe uma nova definição jurídica para o fato. Né? Vocês se recordam que existe lá no artigo 384, existe a questão da mutatio libellis, emendatio libellis, quando tem uma nova definição jurídica. Se recordam? Então vamos estudar sobre isso. Quem se recorda, tudo bem. Quem não se recorda, vai ter que ver isso daí. Essa daí seria a segunda preliminar, né? Seria essa violação. Por quê? Porque o juiz, ele poderia simplesmente
sentenciar com essa nova informação? Não. Deveria o quê? Abrir um prazo para o Ministério Público se manifestar, né, acerca desse novo fato, para saber se ele iria emendar a denúncia, né, ou se ele iria mudar a definição jurídica, né, do fato criminoso, né? E, a princípio, teria essa lesão, né, do artigo 384, tá? Eu também falo para vocês o quê? Para vocês verem o artigo 411, parágrafo 3º, tá? Ou seja, então, em preliminar, nós temos o quê? A questão da prova ilícita, que eu acabei de falar para vocês aí, né? Que não teria motivação jurídica para o delegado pedir, e ainda mais o juiz decretar a interceptação telefônica, né? Prova ilícita. E o testemunho e prova ilícita por derivação. Essa questão de prova ilícita aí a gente consegue, trabalhar muita coisa, né? É um tema bem legal. E a segunda preliminar é essa questão de não ter concedido ao Ministério Público a possibilidade de se manifestar, né? Porque ele que é o dono da ação penal, né? É ele que acusa. O juiz, ele, né, é um imparcial, a princípio, né? Teria que ser imparcial. E nesse caso o juiz acabou, não, vamos remeter ao tribunal do júri e vamos pronunciar pelo crime de aborto. E houve uma lesão aí, eu peço para vocês verem essa segunda preliminar, que é com relação a essa nova definição jurídica, tá? Com relação ao mérito, é importante a gente falar que existe materialidade delitiva de um crime de aborto? Existe? Não. Existe uma informação que ela tomou substância abortiva. Agora, o motivo da morte, né, o porquê que a criança morreu, a gente não sabe. A prova técnica não é certeira, né? Não existe absolutamente nada, né? Isso daí é algo que vocês vão ter que discorrer aí com relação à questão perícia. Se a gente pegar ali o Código Penal, a partir do artigo... Aqui, artigo 158, 157 ali, 157 é prova ilícita. A partir do 159, a questão do exame de corpo de delito, a questão da materialidade, a questão dos crimes que deixam vestígio, da importância da gente saber, ou seja, vocês vão ter que discorrer nessa questão do mérito, falar o quê? Né, o que eu faria? Que não existe prova que foi aborto. Não existe. Existe uma informação, né? Existem mulheres que tomam até substância abortiva e não abortam, e podem morrer por conta de outras circunstâncias, né? É uma mera suspeita. A gente não pode trabalhar com suspeita. A gente tem, como nós temos a possibilidade de prova técnica, a gente tem que bater em cima disso daí, tá? E uma outra questão também, né? Essas questões de... O que aconteceria, vamos dizer assim, nesses pedidos da prova ilícita, né? Da questão da nova definição jurídica, essa questão do mérito também, né? Haveria, consequentemente, né, a nulidade do processo, certo? Com relação às preliminares, né? A questão do mérito seria um pedido de absolvição, né? Seria um pedido de absolvição, basicamente, tá? E nós teríamos ainda um pedido subsidiário, que seria com relação à impronúncia, né? A gente está pedindo, nesse caso, a questão das preliminares, que seriam, basicamente, o processo extinguir, acabar, por conta dessas violações de cunho legal e constitucional. Por consequência, a gente poderia pedir também, no RESE, uma pretensa absolvição, e também um pedido subsidiário, que seria não a absolvição, que seria não a exclusão do processo todo, seria uma impronúncia, né? Por quê? Porque se a gente for levar em consideração que o processo se iniciou por conta de uma prova ilegal. Se não fosse a prova ilegal, não teria o processo. Ou seja, a gente consegue trabalhar também um pedido de impronúncia, tá bom? Pessoal, são essas as considerações que eu tenho que fazer para vocês aí. Nós temos, então, esse recurso antidistrito, né, o fundamento legal aí do artigo 581, inciso 4º.
Nós temos essas duas preliminares importantíssimas da prova ilícita e dessa nova definição jurídica também, são duas preliminares importantes. A questão do mérito, a gente vai falar com relação que não existe materialidade delitiva, né? Vocês fundamentem aí, vamos trabalhar em cima disso, raciocinar, ler o Código de Processo Penal, tá? Não tem prova técnica atestando que foi vítima de aborto, né? Porque o juiz pronunciou por conta do aborto, né? É importante isso. E outra coisa importantíssima que eu falei para vocês é o quê? O prazo, né? Vejam aí no Código de Processo Penal qual é o prazo do rese, né? E lembre-se que o marco temporal, quando? Dia 12 de abril. Tá? É 12 de abril que teve a plantação de sentença. Saiu a sentença, a partir do próximo dia já começa a correr o prazo. Tá? Vamos estipular assim. Saiu a sentença, no outro dia o prazo já está correndo. Tá bom? E no mérito, é isso que eu estou falando para vocês, né? Os pedidos. E vamos estabelecer um prazo aqui, ó, para a gente entregar a peça, então. Eu tinha falado para vocês. 1, 2, 3, 4. No dia 4, então. Tá bom? Dia 4 de julho. Tá? Dia 4 de julho é o prazo final para vocês entregarem essa peça aí, para a gente fechar esse primeiro semestre, tá bom? Qualquer dúvida que vocês têm o meu contato, vocês mandem mensagem no grupo aí, que daí é só mandar que a gente vai respondendo vocês, tá certo? Boa peça aí, bons estudos e qualquer coisa é só mandar mensagem. Abraço a todos.